Hoje eu vou conversar com vocês sobre o filme Pobres Criaturas. Com certeza você deve ter lido esse título do vídeo e deve ter se perguntado: ué, mas eu já ouvi falar desse filme, um monte de gente falando sobre sexualidade infantil, sobre desenvolvimento psicossexual, que é uma personagem que tem a cabeça de uma criança, que ela explora o mundo e a sexualidade, e o filme tem muito sexo e tal. Cara, assistir um filme desse tamanho e se atentar só pra isso, eu acho, assim, uma perda de tempo. Por quê? Eu acredito que o filme busca criticar exatamente isso que eu tô fazendo, que você tá fazendo ao assistir esse vídeo, que você faz ao procurar na internet. Olha, análise psicológica da Bella Baxter, análise psicológica do personagem tal, ou o que filme tal significa, o que personagem tal significa. Fulano de tal é um psicopata, é um narcisista. O filme está criticando, claro, cada um vai ter sua interpretação. Exatamente isso. Então, quando você lê o título desse vídeo, Fume um charuto, com certeza você já deve ter escutado essa frase. Olha, um charuto é só um charuto. Às vezes um charuto é só um charuto. Provavelmente essa frase vem da boca de algum psicanalista ou de algum estudante em psicanálise. Eu não sei o curso que você faz, você que está escutando esse vídeo, ou a formação que você tem, se é em psicologia. Mas se tem uma área dentro da psicologia, digamos assim, né? Apesar da psicanálise não fazer parte, né? Ou melhor, não ser vista como uma psicologia do ego, né? Não é uma terapia, nesse sentido assim, psicoterapêutico, né? Terapia, paciente e tal. Muitos alunos de psicologia têm um ranço absurdo de psicanalistas, do pessoal da psicanálise. Por quê? O pessoal da psicanálise, muitas das vezes, é justamente esse chato que tenta explicar tudo psicanaliticamente. Tudo, assim. Ah, mas você escolheu o quê? Ah, uma coxinha. Nossa, você escolheu uma coxinha porque na sua infância você foi criado numa fazenda e na fazenda tinha muitas galinhas e você via sua mãe matando a galinha e fazendo uma galinhada para você e o recheio da coxinha remete, né, uma cena da qual você estava comendo uma galinhada com a sua mãe. A maioria das pessoas não suportam psicanalistas assim. Psicanalistas chatos que querem explicar psicanaliticamente tudo. Muitas das vezes, quando você assiste um filme, é bom só você assistir o filme. Eu poderia, nesse vídeo aqui, trazer várias análises. Durante o filme eu pensei, nossa, isso aqui é pulsão, né? Nossa, isso aqui é uma sublimação, isso aqui é sublimação, né? Nossa, olha só a sexualidade, né, e tal. Olha só o orgasmo, olha só a descoberta da masturbação. Dizer isso seria extremamente, assim, enfadonho. E seria broxante, desculpe o termo. Porque o filme critica exatamente isso. Essa espécie de racionalização em torno das emoções, em torno daquilo que é da ordem do afeto, muitas das vezes. Vou falar um pouco sobre o filme com spoilers. O filme conta a história de Bella, né, que basicamente é uma versão feminina de um Frankenstein, né? Antes de ser Bella, ela era uma mulher que cometeu suicídio e estava grávida. O doutor, né, tirou o feto, né, o bebê, de dentro da barriga dela, retirou o cérebro dessa criança e colocou na cabeça dessa mulher que tentou suicídio. Então essa mulher tem um corpo de uma pessoa adulta com a mente de uma criança. No início do filme, dá a entender que a idade mental dela é de uma criança de 1 ano de idade. Ela fala dadá, joga as coisas no chão, faz xixi, né? Mostra ali que não tem o controle. Que é uma criança, como se fosse uma criança de 1 ano, 2 anos de idade. Só que você vai assistindo o filme e percebe que ela vai se, entre aspas, desenvolvendo. Por mais que eu odeie utilizar esse termo, desenvolvimento, né? A psicanálise não trabalha dentro dessa perspectiva de fase, de etapa, né? De tempo cronológico. Quando estamos pensando no inconsciente, é muito importante não ler Freud com os olhos de Piaget, né? O que muita gente faz, adora ler Freud
como se estivesse lendo um Piaget, um Vygotsky da vida, né? Ignora completamente a questão do inconsciente. Enfim, você vai assistindo o filme e você percebe que ela, por exemplo, não tem uma, entre aspas, uma noção das coisas, né? Então, por exemplo, ela pode dizer para uma pessoa que ela tá fedendo, ou ela pode, por exemplo, dizer que o bebê que tá chorando demais está irritando ela e ela quer bater nesse bebê. Ela pode simplesmente cuspir a comida no prato, se ela sente que ela não gosta dessa comida, se essa comida não a agrada, né? Só que aqui o filme tem um médico, cirurgião, barra um monstro, né? Como se fosse uma espécie de um Dr. Frankenstein, que é um homem da ciência. O filme tá o tempo todo martelando nisso. Não, eu sou um homem da ciência. Analise a Bela. Olha, o cabelo dela cresce 2 centímetros a cada 2 dias. Ela come não sei quantas frutas. Ela tem um vocabulário. Ela aprende 15 novas palavras por dia. Só que a Bela aqui é vista o tempo todo como um objeto de experiência. Assim, um objeto não apenas de experiência, mas de análise, assim. Como se ela fosse uma espécie de uma cobaia mesmo. Um rato de laboratório. O filme traz toda uma crítica em vários aspectos, né? A questão de sexualidade feminina, né? Enfim. Mas por que eu coloquei o título do vídeo de Fume um Charuto? É pra você que assistiu esse filme, ou que pretende assistir esse filme, assista o filme. Tenha a experiência de assistir o filme sem ficar o tempo todo querendo analisar a personagem. Olha, isso aqui é uma pulsão, olha só uma sublimação, né? A personagem tá aqui o tempo todo transando, 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 querendo transar, e chega em determinado momento do filme que ela começa a sentir um prazer muito grande em ler, né? Ela começa a sentir um prazer muito grande em conversas filosóficas, lendo ao invés de transar, né? Olha só, uma sublimação. O filme não tá falando disso. Tipo, tá falando de uma personagem que explora o mundo, que explora as sensações, os afetos, desejo, amor. A Bella, nesse filme, é uma pesquisadora empírica. Só que é uma pesquisadora que não é apenas uma observadora. Ela experimenta. Ela é uma espécie de uma observadora barra experimentadora. Só que a beleza do filme reside, na minha opinião, né, tá justamente nisso. Você tenta assistir o filme, ou melhor, você tem esse movimento assistindo o filme de tentar, olha, nossa, isso aqui, olha só o desenvolvimento infantil, oh meu Deus, olha só a pulsão aqui, nossa, a pulsão sexual, olha só a Bela quando tá comendo, né, esse pãozinho barra doce em Portugal, que o Duncan diz a ela que, olha, só pode comer um só, e ela tá comendo vários, meu Deus, olha só a pulsão, né, a pulsão que busca satisfação, que ela não tá nem aí se é certo, se é errado, ela busca satisfação o tempo todo e é uma satisfação que é parcial, né, porque não existe um objeto que satisfaça completamente a pulsão. Você assistindo o filme dessa forma, eu fiz isso até o começo do filme. Depois eu larguei isso de mão. Porque a experiência do filme, a Bela que é essa personagem, provoca no espectador exatamente isso. Nós vivemos uma espécie de uma geração que tenta explicar absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Sempre com uma explicação racional, uma explicação neurofisiológica, uma explicação psiquiátrica, uma explicação biológica, uma explicação química. Nossa, meu Deus, a minha mãe não cozinhava para mim, jogava comida no chão. Meu Deus, ela é uma narcisista. Nossa, meu namorado me traía, não sei o que, ele era abusivo. Meu Deus, ele é um psicopata. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem uma espécie de um movimento de psicopatologizar até mau caratismo. Tem pessoas que são ruins, tem pessoas que são mau caráter, tem pessoas que são escrotas mesmo. Só que hoje em dia, principalmente no meio digo psicólogos e psicanalistas também, temos um movimento o tempo todo de psicopatologizar comportamentos, de psicopatologizar coisas que as pessoas costumam fazer. Às vezes um charuto é só um charuto. Então, assim, você entra na internet e você coloca mães narcisistas, vocês vão assistir milhares de vídeos falando disso.
Tem mães que são ruins. Tem mães que não gostam de ser mães. Tem mães que têm seus defeitos. Tem mães, olha só, pasme, vou contar um segredo pra vocês. Tem mães que são humanas. O ser humano, ele não é esse Teletubbies que a maioria das pessoas, né, tem em mente. O ser humano tem desejos, pulsões, né, pensamentos, fantasias. Ninguém é santo. Tipo, eu não tô aqui passando pano para mães que são ruins. Eu tô apontando para vocês um movimento que as pessoas costumam ter de patologizar tudo. Às vezes, esse cara, por exemplo, um ex-namorado que foi abusivo, ele é abusivo, mas não significa necessariamente que ele seja um psicopata ou uma espécie de um protótipo de um futuro Ted Bundy da vida. Às vezes, uma adolescente que está triste ou que se sente ou que tem quadros depressivos não significa necessariamente que ela tenha borderline ou algo do tipo. O que acontece hoje em dia é que todas as pessoas, principalmente do meio psi, querem patologizar tudo. Tudo hoje em dia, qualquer pessoa hoje em dia, minha mãe é narcisista, olha, meu ex-namorado era um psicopata. Se a criança tem 4 anos de idade e não fala 2 línguas, ou não sabe ler e escrever, nossa, pronto, ela tem autismo, ela tem TDAH. Então a gente tem que colocar ela num neuropediatra, temos que procurar um psicólogo. O filme critica exatamente isso. Esse movimento que os três pessoas. Na verdade, esse filme, o doutor toma a Bella ao mesmo tempo como uma espécie de um experimento, né? É a criatura dele. Só que o tempo todo ele racionaliza suas emoções. Há aqui um movimento desses homens de não apenas racionalizar as emoções, mas racionalizar muitas das vezes o desejo. O desejo é algo que, né? Tem uma cena, tem uma parte do filme, um diálogo que eu acho muito interessante, que o doutor diz que o desejo é amoral. A gente pode, né, olha o impacto que essa frase possui. E a própria construção da personagem, da Bella, gira em torno disso, porque ela começa com uma idade mental de uma criança, ela vai, entre aspas, se desenvolvendo, odeio usar essa palavra, mas se desenvolvendo, né? E se torna uma mulher extremamente inteligente. Mas ela vai descobrindo o mundo não por meio de livros. Apesar do doutor, né, ter tido esse desejo, né, de aprisioná-la dentro ali de casa, viver ali dentro de uma espécie de uma bolha, né? E ela estoura essa bolha, indo para o mundo, né, explorando tudo aquilo que tem no mundo. Assim, sexo, desejo, amor, desilusão, bebida, comida, açúcar, tudo, tudo. O filme é dividido em 4 partes. A primeira parte do filme claramente parece uma alegoria barra metáfora dessa própria sexualidade infantil. A segunda parte do filme já é a bela mulher, onde basicamente ela vive um relacionamento abusivo com o Duncan, que é um garanhão, enfim, que se apaixona por ela, mas é extremamente controlador, digamos. Ele não aceita muito bem o fato da Bella se aventurar, né? Explorar pessoas, sexo, enfim, se aventurar, né? Tem outro homem desse filme, que é o ex-marido da Bella antes de ser Bella, né? Que é aquela mulher que cometeu suicídio, na verdade. Os 3 homens desse filme, como eu disse, o filme tem várias camadas. Apenas um homem desse filme não tem um comportamento que de certa forma tente controlar a Bella. Todos os homens aqui desse filme de alguma forma tentam controlar a Bella. O doutor que queria prendê-la dentro ali do castelo, né, barra da sua casa. O Duncan que queria prendê-la dentro de um relacionamento. E esse ex dela, ex da Bella antes de ser Bella, que queria também prendê-la em casa, dentro da sua casa e inclusive cortar o clitóris dela. Todos esses homens aqui, olha só, todos esses homens aqui
queriam controlá-la. O filme também aborda de uma forma genial a questão da sexualidade feminina, porque a Bella explora a sua sexualidade feminina, ou melhor, explora a sexualidade num prostíbulo. Ela se prostitui. Ela conhece o desejo ali. Ela não conhece o desejo lendo os 3 ensaios da teoria da sexualidade. Ela está diante ali dessa experiência desses homens, suas fantasias, seus desejos. Só que a Bella, mais uma vez, o que eu comentei no começo do vídeo, a impressão que me deu nesse filme é que a Bella é uma pesquisadora. Ela é uma pesquisadora. Só que ao invés de pesquisar apenas observando em terceira pessoa, como se fosse um espectador ali apenas observando, não, ela participa. Ela experimenta no corpo, né? E assim, extremamente racional. Tudo ela enxerga de uma forma extremamente racional. Ela tem as sensações, óbvio, né? Ela tem orgasmo, ela goza, ela se masturba. Só que tudo para ela é muito técnico. Olha só que interessante. Ao mesmo tempo que o corpo dela explora todos esses tipos de sensações, a mente dela, a forma dela de pensar, digamos assim, é uma forma extremamente médica, racional. Tem uma parte que o Duncan diz que ela não sabe o que significa xadrez, por exemplo, mas ela sabe o que significa a palavra empiricamente. O contato que ela teve, né, e tem com o doutor transformou numa médica. Tanto que no final do filme ela termina como uma médica, né? Olha, ela disse, olha, eu quero fazer medicina, né? Ela, entre aspas, termina seguindo os passos do pai, né? Bem, bem psicanalítico isso. Só que na minha opinião, quando eu assisti o filme, o que eu achei de mais interessante, apesar desse vídeo aqui expor a minha total hipocrisia, porque eu comecei o vídeo falando que é um filme que você deve assistir e não analisar, e o que eu tô fazendo aqui é justamente analisar, falando pra vocês assistirem um filme não analisando, é exatamente isso, a questão das sensações, assim. A Bella explora ela explorou e entrou em contato com a maioria das sensações que um ser humano pode viver no mundo, assim. Dor, solidão, luto, desejo, tesão, tristeza, apatia, raiva, ódio. Ela experimentou tudo isso. Tudo isso. O filme, na minha opinião, a interpretação da Emma Stone foi a melhor interpretação que eu assisti dentro de um cinema, assim. Eu não assisti Cisne Negro no cinema. Cisne Negro, na minha opinião, continua sendo a maior atuação feminina que eu já assisti. Agora, dentro de um cinema, a Emma Stone tá incrível nesse filme, assim. Porque a impressão, a sensação que me deu foi que ela conseguiu... Tenta imaginar a atuação numa paleta de cores, onde há cores claras, há cores mais densas, há cores cinzentas, há cores escuras. Tenta imaginar a atuação numa paleta de, entre aspas, emoções. Raiva, dor, tristeza, desespero, tesão, orgasmo, tristeza, alegria, riso, felicidade. A Emma Stone consegue passear por todas essas paletas, assim. A impressão, eu nunca assisti um filme, eu acho, que desse tanto tempo de tela para uma atriz, assim. Óbvio, os outros atores têm as suas participações, mas o filme inteiro, 70% do filme é a Emma Stone. O tempo todo é a Emma Stone, tipo, e a personagem da Bella, o que eu achei de mais interessante foi justamente isso, assim, explora. Ela explora tudo de uma forma empírica e extremamente técnica e muitas das vezes impessoal, né? Ela pode falar sobre um cara que transou com ela atrás de uma, sei lá, de uma mesa de bar, explicando detalhes técnicos ali como se fosse um médico falando sobre um câncer ou sobre um tumor, por exemplo. Tipo, olha, ele me pegou por trás, fez isso, fez aquilo. Tipo, ela não tem, não significa que essa personagem não tenha emoções, muito pelo contrário.
Acabei de dizer, ela passa por todas essas emoções, mas a forma dela de pensar é extremamente racional. O corpo dela explora tudo isso. Explora tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui do mundo, né? Desilusão, dor, tesão, enfim, alegria, fome, desejo, satisfação, prazer. Só que a cabeça dela, a forma como ela analisa, é tudo muito racional. Olha só que louco, né? Tipo, ao mesmo tempo que o corpo dela experimenta tudo isso de uma forma tão vívida, tão crua, tão vívida, crua e tão assim verdadeira, sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de trava, sem nenhum tipo de empecilho, ela ainda assim descreve todas essas sensações de uma forma muito médica. O que faz com que o filme seja extremamente irônico também. Porque ao mesmo tempo que ele aborda, né, uma personagem que está aqui explorando o mundo e experimentando tudo que o mundo tem a oferecer, ao mesmo tempo que ela experimenta tudo isso com o corpo, ela racionaliza e explica tudo isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo hipócrita, né? Eu acabei de trazer para vocês várias análises, várias reflexões sobre esse filme, né? Mas como eu disse no início e no título do vídeo, fume um charuto. Assim, assista o filme sem ficar analisando demais. Nossa, olha só a pulsão aqui, olha só a sexualidade aqui, olha só a sublimação aqui, olha só o gozo aqui. Você pode fazer isso? Pode. Mas eu acredito que você perderá muito da experiência desse filme. Assim, eu tive esse movimento no início do filme. Depois eu larguei de mão. E tive uma das melhores experiências que eu já tive assistindo um filme dentro do cinema. Assim, os personagens, a própria Bella, sem dúvida é uma das personagens mais assim interessantes que eu já vi, uma das maiores atuações que eu já vi no cinema, né? E é um filme irônico. Ou melhor, o filme, ao mesmo tempo que ele é irônico, ele também tem um certo sarcasmo. Porque causa isso no espectador, causou em mim, né? Nossa, eu vou assistir esse filme tentando analisar aqui a Bella, tentando analisar a história, tentando analisar psicanaliticamente toda a relação que a Bella tem com o mundo, com os objetos. Olha só a pulsão, olha só a sexualidade aqui, né? Não. Olha só como que o filme é irônico nisso, porque ao mesmo tempo que o corpo da Bella explora tudo isso, a cabeça dela explica tudo isso. E isso é um problema, né? Eu acredito que a racionalização dos sentimentos muitas das vezes faz com que você deixe de sentir realmente aquele sentimento. Então, por exemplo, as pessoas costumam racionalizar ou pensar o amor dentro de uma visão racional. Nossa, você se apaixonou em um mês. Nossa, você disse eu te amo em 3 meses. Nossa, você ama fulano, mas você tá com ele há um mês. Nossa, mas você se apaixonou e amou essa pessoa em uma semana. O tempo todo tentamos, né, racionalizar sensações, né? Não, mas calma aí, pô, você tá sentindo isso aí, mas é por conta da endorfina, da serotonina, que não sei o quê. É a mesma coisa que você sente quando você come um chocolate, por exemplo. Não, mas isso que você está sentindo aí é porque você tem terminações nervosas no seu pênis e não sei o quê. Há esse movimento o tempo todo de tentar explicar, nossa, isso aqui acontece por conta de tal coisa, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fume um charuto, assim, procure de vez em quando, só de vez em quando, porque a maioria dos psicanalistas, isso aí é, isso aí é de todo psicanalista, acredito eu, é chato, assim, vai ficar tentando analisar, é inevitável, é automático. Você assiste uma cena, como eu acabei de comentar com vocês, né? Uma cena ela tá transando, e na outra cena ela tá lendo um livro e dizendo que tá sentindo um prazer muito grande lendo nesse livro. A sua cabeça já pensa, nossa, sublimação. Mas tente ter esse movimento aqui de deixar de lado um pouco esse automatismo de tentar explicar tudo de acordo com a psicanálise e só viva a experiência do filme. Fume um charuto.